Maria Fritz da Silva, né? É a sua nacionalidade? A senhora é brasileira? Sim. Seu estado civil? O companheiro vive em união estável, né? Certo. Acho que ela não entendeu, não. Está perguntando se você é casado, se Não, é sou casada não. vive em união estável, está separado. Separada. Certo. Qual é a sua profissão? Cuidar de casa. Dona do lar, né? Certo. Qual é o seu endereço? No endereço eu não sei, porque eu me trocaram de endereço. Ok. Qual é a sua idade? 52 anos. 52 anos. Os seus filhos, quantos filhos a senhora tem? Agora tenho Luciane, Maria Fátima, Maria, 3, Pedro 4, Vitor 3. Francisco 6. 6 filhos, né? Tem algum que seja menor de idade? O Pedro Vitor e o João Vitor. Pedro Vitor, quantos anos tem? Tem 13 anos. Um com 13 anos e o outro quantos tem? 15 anos. 13 e 15. Certo. Muito bem. A sua escolaridade, a senhora estudou até que série? Na verdade, eu não estudei, não sei. Sou analfabeto, não sei ler, não. A senhora não sabe ler. Certo. A senhora já teve outros processos na justiça além desse? Não, senhor. Não, né? A senhora tem alguma doença grave? Não. Muito bem. Agradecer a senhora pelas perguntas que eu fiz à senhora até agora, e suas respostas. Dizer à senhora o seguinte, que a partir de agora, a senhora não está obrigada a responder mais nenhuma das perguntas que lhe for feita. E ainda que a senhora se cale, o seu silêncio não vai ser interpretado em seu desfavor. Eu pergunto à senhora, a senhora entendeu isso? Entendeu? Pois não, né? Sim. Por outro lado, é uma oportunidade que a senhora tem de se promover, de promover a sua autodefesa. Eu pergunto à senhora, a senhora vai responder as perguntas? Vai, né? Certo. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte. A senhora sabe que está sendo acusada, não sabe? Sei. Pois não, né? O Ministério Público do Estado do Piauí lhe acusa de diversos crimes dolosos contra a vida. E eu pergunto à senhora o seguinte, está correta a acusação que lhe move o Ministério Público ou está errado? Está errado. Está errada, né? Então, não é verdadeira, né? Não está correta. E vou perguntar à senhora o seguinte, vou pedir à senhora, ao invés de eu continuar, que a senhora me conte, né, se me explique, né, o que a senhora sabe disso. Assim, né? Veja, temos 2 mortes de 2 netos seus no dia 22 de agosto de 2024, depois temos 5 óbitos no dia 1º de janeiro de 2025 e depois mais um óbito no dia 22 de janeiro de 2025. O que a senhora sabe dessas coisas? Me conte, por favor. Do primeiro, que é dos 2 meninos, dos meus 2 netos, eu pensava mesmo que tinha sido dos cachorros que a senhora tinha dado. Mas aí, depois ocorreu esse outro fato aí eu, não, está errado. Está errado, não foi a senhora. Aí eu comecei a desconfiar do Jaci. Porque na noite do Réveillon, que foi feito lá a comemoração, na noite tudo bem, a gente brincou bem. Quando deu nos outros dias, que foi no almoço dos outros dias, que sobrou da noite, que foi nos outros dias que sobrou. Aí foram passar o café primeiro, o de Assis foi que passou o café de manhã para tomar. Aí foram para as comidas, ajeitar as comidas para comer. Aí a minha menina falou que ia fazer outro arroz, que a minha menina mais nova queria fazer outro arroz. O de Assis pegou o tacho do arroz
E olhou para dentro e disse, não, nós vamos aproveitar isso aqui. Vamos comer isso aqui mesmo. Só muda. Aí ela falou que ele só disse para ela mudar de uma panela para outra. E foi o que ela fez. Ela mudou de uma panela para outra. E acrescentou a água e botou lá no fogo. E voltou para dentro do quarto para olhar o neném da outra irmã dela. Estava no celular. Aí a panela ficou lá. Aí quando foi na hora de comer, aí foram comer. Aí a minha mãe disse assim, mãe, você não ia comer não? Eu digo, não vou comer não. Nesse dia eu nem me levantei, foi só eu lá na cozinha. E tinha mais outra pessoa que eu ainda vou falar, que eu não falei dela ainda não. Aí estava lá na cozinha e disse, foram comer. Aí o primeiro que botou a comida, a minha menina disse que foi o Manuel. Tirou a comida dele, a Francisca tirou a dela, botou para as crianças. Aí os últimos foi a Cis, que comeu. E nesse dia, a Joycelene chegou muito cedo lá em casa também, nesse mesmo dia da comida. Ela fritou a manjuba, foi ela que fritou, que a menina falou. Foi ela que fritou. E ficaram por lá na cozinha. Aí, quando eu me levantei para me comer, a menina foi e disse, mãe, você não vai comer? Não, eu digo, não vou não. Eu vou comer só quando eu me levantar, que eu estou com dor de cabeça, estou com ânsia de vômito, porque eu estava de ressaca, eu tinha bebido muito. Aí, quando foi 1h que eu fui me levantar para me comer, acho que era 1h. Eu não lembro bem, mas acho que era 1h, 2h, não era 1h. Eu fui me levantar, que era para me comer. Quando eu me levantei, que eu vou saindo na porta do quarto, eu me encontro com o meu menino. Ele disse, mãe, eu digo, que é, Manuel? Minha vista está embaçada, está ficando embaçada e eu estou sentindo tontura. Aí eu disse, Manuel, o que foi que tu comeu? Ele disse, eu comi só a comida e tomei um pouquinho de café. Eu falei para ele. Ele foi e falou para mim, eu tomei um pouquinho de café. Eu digo, pois te deitar aí, pode ter sido o café que te fez mal. Aí eu vou comer um pouquinho. Aí ele, não, mãe, mãe, chama SAMU, mãe, chama SAMU. E ele começou a passar mal, chamar SAMU. Aí eu pedi para o Diacis, que estava lá, no meu desespero, lá dentro de casa, chorando com ele, pedi para o Diacis chamar SAMU. Que o Diacis respondeu para mim que não ia chamar SAMU, que o celular dele estava descarregado. E no momento o celular dele não estava descarregado. E aí, quando eu olhei para o outro lado, estava minha menina passando mal. Quando eu olhei para cima da cama, estavam as crianças tudinho passando mal. Eu digo, oh meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu corri para o terreiro da frente e pedi para a moça chamar a SAMU. A moça foi e chamou a SAMU. A moça que morava de frente comigo chamou a SAMU. Aí chegou a SAMU. Mais atrás chegou a outra. Aí todo mundo passando mal, o meu filho não resistiu, morreu ali mesmo, na frente de casa. Os outros foram para o hospital. Em coincidência, Joyce e Assis, porque foi que eles foram o mais derradeiro para o hospital. Foi os únicos que passaram o mais derradeiro. Foi os únicos que foram, e a Joycelene ainda foi para o hospital, montada de mototáxi. Não foi no carro da SAMU. E nesse dia ela foi para o Disseu e o filho dela foi para Nossa Senhora de Fátima. Ela não cuidou do filho dela nesse dia. Um foi para um hospital, o outro foi para o outro. E o de Assis, ele tinha muitos cochichos com a Joyce. Eles cochichavam demais, eles dois. Quando eu ia chegar para perto dele, eles paravam com essa, acostavam com essa. Eles cochichavam demais. Doutor Silas, pergunta a interrogando. A Joycelene não está aqui mais para se defender, mas a gente tem que estabelecer... Aí sim, eu lembrei do outro detalhe também, senhor. Só um minutinho, a senhora vai poder falar. Só um minuto. A Joycelene não está mais aqui, né, já se foi. Ao que consta, foi morta pela senhora, mas a gente tem que estabelecer um contraditório, né? A senhora disse que ela vivia de cochicho com o seu companheiro, mas, na verdade, os seus filhos apontam que seria a senhora que teria uma relação com ela. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu nunca tive relação com ela. Não. Nunca. Muito Nós bem. era pessoalmente mesmo, só amiga. Ok. Amiga mesmo. Mas relação com ela eu nunca tive. Certo. E os meus filhos também não falou isso. Quem falou isso aí foi uma tia dela, que mora na Itaúna, na Neila. Não foi os meus filhos.
o delegado aponta que teriam sido seus filhos. Por falar no delegado Abimael, quando, inclusive, ele gravou o seu interrogatório, ele fez a seguinte pergunta para você: você fez isso porque achou que o Assis ia ser solto? E você, na sequência, confirma: foi. Agora eu sei, ele não é essa pessoa. Então, quando ele pergunta para você: você fez isso matar, porque você achou que o Assis ia ser solto e você confirmou. Você quer esclarecer esse interrogatório que você confessa ter matado a Jocilene? Eu não matei meus filhos. Eu não matei. Eu estou falando da morte da Jocilene. Eu também. Não sei de nada. Não De não morte sabe de de nada. Jocilene, eu não sei. Muito bem. Quando você disse para o delegado, já estava tudo no gatilho, a que se refere isso que você disse para o delegado? Porque o delegado apontou isso no relatório dele como se você já soubesse do plano homicida do Francisco de Assis e não adotou nenhuma providência. Eu não sei de nada, senhor. Bom. Eu não fiz isso. Outra questão que eu quero lhe perguntar, no velório do seu próprio filho, tem uma testemunha que aponta que o Francisco de Assis lhe abraçou e falou assim: agora nós vamos ser felizes. Você quer explicar o que significa essa expressão, essa frase que ele dirigiu à sua pessoa? Eu também não sei explicar. Muito bem. Em relação ao Francisco, a investigação apontou que a todo momento você tentou protegê-lo. Inclusive, eu estava presente na delegacia quando você disse que a relação dele com os filhos era excelente. A investigação a desmentiu, mostrando que era um ambiente familiar conflituoso. Você quer prestar algum esclarecimento sobre isso, sobre essa tentativa que você fez de tentar protegê-lo? Eu nunca tentei proteger ele, nunca. Bem. Jamais eu protegia ele. Em relação à questão dos cajus, né? Os seus netos, eles levaram esse caju para sua casa? De levar, eles levaram, senhor. Foi? Foi. Mas no dia, foi dado algum outro alimento para eles que não os cajus? Não, Eles ingeriram exclusivamente os cajus. foi. Não ingeriram mais nada na sua casa? Mas teve o suco que ele deu. O suco. De Assis deu o suco pro menino. Deu? Deu. Muito bem. Quando foi a primeira vez que você revelou que o de Assis deu o suco para os seus netos, Miguel e Ulisses? Ao que consta na investigação, foi só depois que você foi preso, antes você não revelou. Por qual razão que você guardou esse fato tão importante para revelar isso só depois que estava presa? Eu não guardei, senhor. Eu não fazia era lembrar. A Porque senhora tudo esqueceu aquilo que desse aconteceu, detalhe, eu né? fiquei louca da cabeça. Pronto. Mas hoje a senhora lembrou de coisas que nunca disse, inclusive incriminando uma pessoa que já não se encontra viva. Hoje você teve subitamente uma melhora na sua memória, foi isso? Não, senhor. Excelência, não tenho mais nenhuma pergunta a fazer a ré. Doutor Everton, Só uma questão de ordem aqui, excelência. questão de ordem, pois não, doutor? É porque ela não incriminou ninguém, ela narrou os fatos. Não fez uma incriminação aqui, doutor Silas. tá Não incriminou, ela apenas narrou os fatos. Ela não disse que a Joyce fez nada, não. Eu não vi, está gravado aí. O que ela disse foi, Tranquilo. contou só a Quero dar a história. palavra ao doutor Everton. Doutor Everton, as perguntas, por favor. Excelência, eu não tenho perguntas a ser feitas. Não tem pergunta da interroganda. Vou passar a palavra ao patrono da defesa da interroganda. Bom dia, dona Maria. Bom dia. Boa tarde, né? No primeiro episódio, a senhora estava em casa. Tá. Aí o que foi que aconteceu nesse dia? Os meninos chegaram lá Foi. com esses cajus. Com os caju. E o que foi que aconteceu? Eles... Ele, o Tem uma Ulisses- história que o Francisco guardou na geladeira, depois que empedurou no pé de caju. A senhora sabe dizer alguma Esse coisa? aí de negócio de pendurar em pé de caju, eu não sei. Eu só sei que o Ulisses chegou com os caju
e falou, vó, tá aqui uns caju que a véia me deu. Eu digo, que véia, Ulisses, que eu não conheço ela. Que véia, Ulisses? A véia que mora bem ali, ele fez assim com a mão, bem ali. Ele foi e falou assim, vamos fazer o fogo passar as castanhas. Eu digo, não, Ulisses, ninguém vai fazer fogo que vai fumaçar, a vizinhança vai reclamar. Aí ele falou assim, é mesmo, né, vó? Eu digo, é. Aí eu entrei para dentro de casa. No ente que eu entrei para dentro de casa, o Ulisses se raçando com a sacola de caju. Saiu. Isso era que hora? Você lembra? Você recorda? Você era... Eu acho que, eu não lembro muito bem, mas eu acho que era de umas 5 horas para as 6 horas. Eu não lembro muito direito. Certo. Aí que hora que o Assis chega? O Assis, naquele dia que eu lembrei, ele trabalhou só de meio-dia à tarde. Ou de manhã, da meio-dia à tarde ele não trabalhou. Da meio-dia à tarde ele não foi, não. Aí a mãe do menino foi trabalhar. Aí ficou eu com os meninos, com as meninas pequenas, e os 2 meninos ficaram brincando no quintal. E nesse dia o Assis estava em casa, lá no quintal. Aí o Assis deu algum alimento para eles? Eu estava dentro de casa, e quando eu saí para o terreiro lá de trás, que é do quintal que tem os pés de cajueiro, o Ulisses e o Miguel estavam tomando suco, cada um num copo de alumínio. Aí eu falei assim, Ulisses, o que é que tu tá tomando? Ele assim, vó, tô tomando suco que o Assis fez para nós. Eu digo, Assis, tu tem uma mãe que tá dando coisa para esses meninos escondido de mim. Parecia ser escondido de mim, que só tava eles 3. E o Assis não estava tomando suco, só o menino. Aí, quanto tempo depois eles começaram a passar mal? Depois que o Miguel chegou, de umas 5 para 6 horas já, o Miguel chegou. Aí eu pedi pro Miguel ir na minha menina pegar uma faca para cortar o frango. Aí ele foi pegar a faca. Quando o Miguelzinho chegou, ele já vinha passando mal. Ele disse, mãe, eu tô tonto. Aí a Francisca foi assim, o que é que tu tem, Miguel, que tu tá tonto? Não sei, mãe, me segura, não deixa eu cair não, que eu tô tonto. Vó, tô tonto, vó. Aí pronto, saiu o menino, foi se acabando. Aí que hora que a Lucélia aparece nesse episódio aí? A Lucélia, quem você acreditava que tinha sido Eu ela? acreditava que tinha sido ela, mas quando aconteceu as outras mortes, aí eu desconfiei do de Assis, eu digo, tá errado. E foi o de Assis que matou meus filhos. Eu não tenho culpa na morte dos meus filhos, não tenho envolvimento, não. Não tenho, eu sou totalmente inocente, eu estou pagando uma coisa que eu não devo. Estou pagando uma coisa que eu não devo, senhor. Aí o que foi que aí no segundo fato vocês era o dia do Réveillon, né? Foi. Você estava em casa, Tava. teve Tava esse em casa. jantar, e aí você não comeu por qual motivo? Porque eu estava de ressaca. Aí a minha disse assim, mãe, você não vai comer não? Eu digo, não, né, vamos comer daí. Quando eu me orar mais, eu me levanto e vou comer. Ele tinha comprado um frango também, o Assis, nesse dia para você? Não sei. Do frango eu não sei, não. Eu sei da manjuba. Você não sabe Mas dizer. ele diz que ele fez o frango. Ele fez, Diz que ele fez o frango. Ele e a dona Joyce Lene fez o frango. Foi eles 2. mas vocês não comeram não. Eu não comi, não. E o Assis tinha conversas com a Joyce Lane? Tinha, muito. Eles conversavam muito escondido. Quando eu ia chegar perto dele para escutar a conversa, eles encostavam a conversa. Eles sempre andavam cochichando, eles 2. Sempre. E a senhora quando ele foi preso, a senhora acreditou que tinha sido ele ou aquele autor? Acreditei. E quando ele foi preso, a dona Joyce Lene, que se mostrava ser muito minha amiga, quando ele foi preso, ela começou a passar mal. Andava muito nervosa. Chegou lá em casa, na minha casa, dizendo que estava com muito medo. E eu perguntei para ela, medo de quê, Joyce? Tu está com medo de quê? Tu está envolvida em alguma coisa? Ela não falava. Perguntei um bocado de vezes ela lá em casa. Eu perguntei, Joyce, tu tem envolvimento em alguma coisa? Por que tu está com medo? E ela nervosa, ela chorava. E nunca ela me falou. Entendi. E você tem alguma coisa a ver, você sabia que o Francisco tinha feito essa situação com os seus filhos? Depois do segundo caso aí, eu não tive mais E dúvida, antes, não. você sabia? Da Joyce? Não, do Francisco, você sabia? Desconfiava que era Desconfiava. Sempre desconfiava dele. Eu só não fazia ela falar nada, mas eu sempre desconfiava dele. Sempre.
Entendi. Você tinha algum caso, alguma relação amorosa com a Joyciane? Não, senhor. Nunca tive. Tudo é mentira. A Nunca Joyciane tinha relação com mulher ou não? Não sei também. Não Alguém sei. comentava isso lá? Não, nunca vi alguém comentando, não. Nunca tive. Nunca me envolvi com a Joyce. Nós éramos apenas amiga. Amiga falsa. Porque é isso que ela foi. Porque ela teve envolvimento nos assassinatos do meu senhor, eu sei que ela teve. Estou satisfeita, Excelência. Teria algum fato que a senhora entenda relevante que a senhora ainda não falou? Ou seja, faltou dizer alguma coisa? Acho que não, senhor. Não, né? Doutor Não. Silas, tinha perguntas? Nenhuma. Doutor Herbert. Só aproveitar aqui a oportunidade, só fazer uma... Dona Maria dos Aflitos, bom dia, tudo bom? Bom dia. Só tirar uma dúvida aqui com a senhora. Houve uma confraternização do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, não é isso? E houve Sim. sobras de comida de um dia para o outro, né? Sim, Era uma quantidade considerável, não é isso? sim. Quando sobrava comida na casa da senhora lá, a senhora jogava fora ou guardava os alimentos? Muitas vezes a gente jogava fora, Toda a descastava. panela de arroz que sobrou, a senhora jogava fora? Era. Mesmo diante da Menos diante da sim. dificuldade financeira, a senhora jogava tudo de alimento que Às sobrou vezes a fora? gente jogava. É, né? Era. Quando estava ficando ruim, a gente jogava fora. Mas quando ficava ruim, a senhora diz assim, depois de muitos dias. É. Né? Mas de um dia para o outro, a senhora jogava fora? Não, Não, né? não. E a quantidade de arroz era considerável, que dava para Era. algumas pessoas, não é isso? Ok. Agradecer a senhora pelo seu interrogatório, está encerrado. Pedir aos policiais que levem e troquem. O seu nome completo, por favor. Francisco de Assis Pereira da Costa. Seu Francisco de Assis, o senhor é brasileiro? Brasileiro, parnaibano. Certo. Casado, solteiro? Estava junto com essa mulher que saiu há pouco. Certo. Com ela são 4 mulheres. Todas elas teve filho e todas elas me relacionei muito bem. Nenhuma delas tive problema. Ficamos amigos depois da separação dos filhos dela. Todas elas me respeitavam. Só esta pobre que é desequilibrada e felizmente. Com a senhora Maria dos Maria dos Aflitos. Aflitos, o senhor conviveu com ela há quanto tempo? 6 anos, senhor. 6 doutor. anos, né? 6 anos. Certo. Qual é a sua profissão? Eu faço de tudo. Eu sou pedreiro, eletricista, encanador, a construção. Ultimamente você Encanador, trabalhava na prefeitura? carpinteiro, na prefeitura, na época. É uma empresa vinculada do município. Ela foi criada com um projeto da Câmara Municipal. Certo. E lá eu exercia todas essas funções. Ainda era pintor de letra ainda de nome das escolas. Então, o seu último endereço era lá no... Dom Rufino 2, quadra B, casa 9. Qual é a sua idade? Eu tenho 54 anos hoje. O senhor tem filhos menores de idade? Tenho 2, mas mora com a mulher que eu vivi com ela e ela queria ficar comigo, queria ficar com outras pessoas, aí não deu certo. Aí como Qual eles é? eram. Sim, Qual é a sua escolaridade? eu tenho a 8ª série. Certo. O senhor já teve outros processos na justiça além Não, desse? senhor, essa aqui é a primeira vez e vai ser o último. O senhor tem alguma doença grave? Não, senhor. Bom, lhe agradecer pelas respostas até agora Sim, senhor. e dizer ao senhor o seguinte: agora eu vou passar a lhe perguntar dos fatos Sim, e senhor. o senhor não está obrigado a responder. Certo. Se o senhor quiser, só responde as perguntas do seu advogado ou não responde pergunta nenhuma, o senhor fique bem à vontade. Tá. Estou à disposição, viu? Ah, é? Pois bem, então eu vou perguntar o seguinte. Primeiro, o senhor sabe do que o senhor é acusado, né? Sim, senhor. Certo. Eu pergunto ao senhor, o Ministério Público acusa o senhor de haver praticado diversos crimes dolosos contra a vida, né?
2 em 22 de agosto, 5 em 1º de janeiro de 2025, e mais 3 tentativas também em 1º de janeiro de 2025. Eu lhe pergunto, está correta a acusação? Não, senhor. Não está correta, Não, né? Ao invés de eu continuar lhe perguntando, eu vou lhe pedir que o senhor faça uma resenha, faça um resumo desses fatos, né? Nos conte o que o senhor sabe disso. Fique à vontade, por favor. Bom, o primeiro, dia 22 de agosto, que 22 agora no mês retrasado, né? Mês passado mesmo, né? Mês Agosto, passado. né? Completou 1 ano, a morte de João Miguel. Esse menino era muito querido por mim, levava na casa da minha mãe, a minha mãe dava comida para ele na boca, se deitava com ele na rede, e eu ensinei ele chamar ela de vó. E onde eu chegava com esse menino, todo mundo dizia que esse meninozinho, aí eu, é meu. Não é não, meu filho? Não é meu filho? Aí ele balançava a cabecinha dele. João Miguel era muito querido. Sofri muito com a morte dele. O outro era meio danadinho e tudo, meio extrapoladozinho, mas quando tinha hora que ele tava melhor, ele era carinhoso. Mas eu dava o mesmo amor para o outro também. Tinha um problema de autismo. Sei. Ulisses. Era o Ulisses Ulisses. era autista? Era. Sei. O Ulisses era o outro, morreu no dia 10 de novembro. Uhum. Sofreu muito, ficou com a mãozinha dele toda enrolada assim, uma situação dramática. Viu? Para quem tem coração, deixou o coração de todo mundo partido. Eu vinha do serviço nesse dia quando um amigo meu me chamou e rapaz, o outro menino morreu, né? Aí eu não tô sabendo não. Tá aqui, pai, ele mostrou no celular dele aí. Oh, meu Deus do céu. Mais outra morte. Pois não, pode continuar. E daí a gente ficou abalado com aquela situação toda e veio os preparativos. Não tinha mais jeito, né? O menino tinha falecido. Todos os dois, foi eu que escolhi o lugarzinho lá para eles. Falei com o representante lá do bairro, aí ele arrumou um lugarzinho no cemitério lá pra gente enterrar ele perto de casa, que é São Vicente de Paulo. É bairro Garaçu, quer dizer. Perdão, bairro Garaçu. Aí ajeitei um lugarzinho lá, chamei o padre para rezar a missa de corpo presente, fui na escola dele comunicar a professora e ela disse que ia levar uns alunos, companheiro dele de escolinha, de sala de aula. Então isso aconteceu, ela levou várias fotos também dele. Foi uma coisa triste, mas memorável, sabe? E o senhor faz ideia? Eu tinha amor por todos os dois, por todos. O senhor sabe do que eles morreram, não sabe? Se acredita-se que no começo nós acreditávamos que fosse o caju. Só que quando o delegado mesmo estava há poucas horas aí, falou que não foi encontrado nada de vestígio de veneno, chubinho ou qualquer outro material. Não foi encontrado nos cajus. Fica até difícil, né, de como colocar... O senhor tem ideia de quem teria feito isto? Eu suspeito todo tempo dessa Joyce Lene. Essa Joyce Lene, na hora... Quem chamou esse mototáxi que teve aqui foi eu mais ela, levando o menino nos braços. Quando o menino começou a passar mal lá em casa, a Joyce Lene vai e chega junto. Parece que assim, combinado. Chega, Joyce, o Miguel tá passando mal aqui. Aí eu, Joyce, tem um mototáxi ali. Aí a gente correu lá, bora lá ligeiro. Aí ela com o menino no braço aqui, eu corri, bati no portão dele. Ele veio e atendeu. Aí chamemos ele, convidemos ele para fazer essa diligência para levar o menino para o hospital. Ele foi. Aí a gente, Maria, vamos embora atrás. Bora atrás, ninguém quer se preocupar com janta, nada não. Enquanto o menino não voltar, né? Até esse presente momento só era um. Aí a gente pegou a bicicleta e eu só fiz trocar a farda, né? Porque ainda estava de farda ainda e de calção. Aí tirei a farda, botei uma camisa normal, calcei o chinelo, estava descalço dentro de casa. Aí peguei ela, embora. E ela se ajeitando aqui no meio do caminho, pegou, montou na bicicleta, eu não tinha moto ainda. A gente seguiu o percurso, no sentido do hospital. Aí chegando no hospital lá e fiquemos lá no prontuário. Aí demorou um pedaço, mais ou menos, acho que uma meia hora, chegou o outro. Pelos braços
da Lívia, que é a filha caçula. Ela amarrou o namorado trazendo o outro lá. E o menino molezinho no braço dela. E, rapaz, não acredito não. Já não bastava um, agora outro. Aí, nesse momento, até que eu ainda pensava ainda que o menino tinha sido atropelado, que ele andava de bicicleta, pegava a bicicleta dos outros que encostavam em casa e saía de bicicleta. E lá, a rua onde eu morava, lá passavam os motoqueiros lá com tudo. Era... E aí, isso foi no dia 22 de agosto. 22 de agosto. Aí deixa eu lhe contar lá no finalzinho. Quem falou dos caju? Não foi nem essa mulher aí, não. Foi a filha dela. Ah, mãe, tem uma sacola de caju que os meninos ganharam da véia. Aí que vendo. Aí ela, é mesmo. Ela é mesmo. Eles ganharam a sacola de caju. E eu não estava presente lá, não sabia de nada. Cheguei o meu serviço lá é até 5 horas da tarde. Do percurso onde eu trabalhava era longe, nós estávamos no bairro Piauí, nesse período aí. Aí eu fui no sentido de casa, passo no supermercado, compro frango, compro os temperos, compro arroz e mais alguns ingredientes, se faltar açúcar ou café, aí eu pego e levo para casa. Aí quando eu cheguei em casa, Maria, tá aqui, ó, as coisas para tu fazer a janta aí. Faz um frangozinho cozido aí para nós aí, faz um pirãozinho para a gente jantar com uma pimentazinha. Ah, tá bom. Aí ela pegou, chamou o Miguel. Miguel, o primeiro menino. Miguel. Aí, senhora, vó, ainda não tinha acontecido nada com ele, não. Miguel vai na casa da Nezinha, que é a filha dela, que é Maria de Fátima. Tem um cabelinho enroladinho. Aí ele foi, quando ele voltou, ela veio passando mal. Desmaiando e caindo. Chega assim, o Miguel tá passando mal. Aí o que foi, Maria? Eu lá dentro do quarto, lá assistindo televisão. Tirei uma televisão da sala devido à cama box, que o delegado Abimael falou há poucas horas. Tirei uma televisão porque tinha um meninozinho de um aninho e 4 meses que subia na estante de ferro e a estante balançava. Aí eu tinha medo da televisão cair por cima dele. E ela ligada até correu uma explosão. Aí tirei e botei no quarto, por medida de segurança. Aí chega o Miguel, tá passando mal aqui. Aí eu fui dar assistência lá e tudo, dar uma água. O que foi que esse menino viu, rapaz? Aí o menino tá passando mal aqui, ligeiro, procurar aguardente alemã. Aí eu fui no armário, procurei lá, mexi dentro da geladeira, nada. Aí quando eu olhei na geladeira, tinha 2 refrigerantes grandes, cheios. Tinha uma panela de milho dentro da geladeira, não, em cima do fogão. E nada de eu achar essa aguardente alemã. Aí Maria mete o dedo na garganta dele, pode ser alguma comida que a Chica dá para ele, algum refrigerante, alguma coisa vencido, né? Pode algum alimento ter feito mal a ele. E nessa situação ela tentava lá e o menino vomitava e aí que piorava e os olhinhos do bichinho estava revirando. Aí, meu Deus, ligeiro. Aí quando pensou que não, a Joyce chegou. Aí foi nesse momento que a gente foi atrás da emergência, o mototáxi. Aí do hospital a gente ficou lá aqui esperando o protocolo lá, falar alguma coisa pra gente, né? Saber alguma notícia. Quando os paramédicos chegou, o que foi que esse menino comeu? Quem são os parentes dos meninos? Aí eu e essa mulher aqui, nós somos avós. E essa mulherzinha aqui, magrinha, é a mãe do menino. Aí foi que esses meninos comeram, senhora. Aí ela foi contando. Comeram isso, comeram iogurte, comeram refrigerante, tomam refrigerante. Aí depois foi que ela lembrou dos caju. E foi isso. Aí é bom guardar esses caju para fazer uma perícia, para saber se tem alguma coisa neles. E sobre o 1º de janeiro, o que o senhor lembra? 1º de janeiro, eu vou contar a história todinha. 1º de janeiro foi assim. Fizemos uma brincadeira lá, aluguei umas cadeiras de buffet. Eu comprei carne, comprei linguiça, frango. Aí, Maria, para tu fazer um sapeca aí para nós, e comprei 3 caixas de cerveja. Botei uma televisão do lado de fora, o som, e liguemos lá os aparelhos, aí ajeitamos lá tudo e varremos lá, deixamos tudo preparado. Começou a chegar os convidados. Os convidados começaram a chegar, os amigos da gente, né? E começaram a beber, e a mulher assando carne lá e fazendo pratinho de comida lá para os convidados. Aí essa Joyce chegou lá, não ficou lá no meio de nós lá,
como ela é de costume, sempre ela chegar a falar comigo, entrou para dentro de casa e a Maria acompanhou ela. E elas compraram lá um litro de champanhe, por lá por dentro ficaram. E só vinha quando era para atender alguém ou ver como é que estava lá por fora. E eu conversando com os colegas lá, os amigos. Aí deu mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã. Aí ela foi assim, olha, aí todo mundo já foi embora. Fecha tudo, guarda as coisas tudinho, bota a televisão para dentro, fecha tudo, bota essas cadeiras para dentro. E a gente deitar. Aí, mas eu acho que eu vou ficar tomando mais uma cerveja até perto de amanhecer o dia. Não, passa para dentro. Aí, pois tá bom. E eu sempre tive esse respeito com ela, sabe? Deixar ela tomar de conta da casa como ela queria. E ela foi se deitar e eu entrei para dentro. Guardei as cadeiras tudinha. Guardei as cadeiras, o som, a televisão. Aí eu fui o último a fechar a casa. Fechei a porta da cozinha e fechei a porta da rua. As 2 portas não tinha tranca, porque morava uma mulher que também está presa lá aqui em Parnaíba. Ela matou o marido dela com uma garrafada de bebida. Uma garrafada nele lá e ele morreu. Aí ela foi presa. Aí nessa situação lá, eles dois brigavam muito, aí quebraram as portas, eles dois brigando. Inclusive tinha até uma porta de um quarto lá, cheia de marca de faca, assim, ó. Era uma casa cheia de problemas. Aí chegamos lá, uma casa assim, cheia de espírito ruim, né? E aí fechei a casa, botei as cadeiras nas portas. As portas lá eram escoradas, não tinha fechadura não. Era escorado, botava a cadeira, encostava a bicicleta para não, se alguém chegasse e empurrasse, dava para ouvir o barulho. E foi assim na porta da rua, na porta de trás. Aí eu fui na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, vi o tacho lá em cima da mesa, destampado. A bacia do feijão tropeiro já estava assim de lado. Aí lá em casa tinha muita barata. Aí eu peguei a panela e tentei botar dentro da geladeira. Só que pela bandeja lá da geladeira, ela não entrou. Aí eu peguei, volta de novo. Aí tampei e botei um panozinho lá. Aí fui, fechei tudo lá direitinho, entrei para dentro do quarto, tirei a roupa e fui me deitar. Aí amanhecemos o dia, me acordei mais ou menos umas 8h30, 9 horas, quando a Francisca, mãe do meninozinho, chegou lá na porta, lá batendo. Mãe, cadê as coisas que a senhora ganhou ontem de noite? Olha, o homem disse que as coisas estavam trancadas dentro do baú, era dentro do guarda-roupa. Aí, cadê as coisas que o homem deixou ontem para a senhora? O homem do sacolão? Tá aqui dentro do quarto. Aí, olha, ela me empurrou assim, ó. Tiveste aí, achei que ia entrar dentro do quarto. Aí eu, tá bom, aí peguei e me embrulhei assim com lençol. Não tinha costume de dormir só. De toalha, né? De cueca. Aí ela entrou, pegou a sacola, era mais ou menos assim, 2 pacotes de café, 2 açúcar, 2 bolachas, uma lata de sardinha, um macarrão e um quilo de arroz também. Aí ela foi lá, fez lá o café. Tinha botado a água no fogo, ferrou o café. Aí fui tomar. Aí, Maria, bora se levantar. Aí dá umas 9 horas, 9h30, bora tomar café. Aí ela, não, vou ficar deitada aqui um pedaço. Aí eu peguei, vou logo tomar meu café ali, comer e tudo. Na casa era muita gente, viu? Aí eu fui na cozinha, aí peguei na chaleira assim, cheia de café, que o café era feito numa chaleira. E botei no copo, aí abri o armário, achei a bolacha, botei assim com a mão mesmo a bolacha no copo, aí com a colher, tomar assim com a colher. Aí tomei o café lá, quando pensou que não demorou acho que uns 15 minutos mais ou menos, essa Joyce chega lá. A Joyce chega lá e fica por ali e tudo, aí eu ofereço café para ela. Tinha tempo que falava comigo, tinha tempo que não. Às vezes eu chegava para ela, Joyce, o que é que tu tem que tu não fala comigo, Joyce? Tu tem alguma coisa contra mim? Aí ela, não. Aí dá aquele sorriso irônico. Aí eu, rapaz, não tenho um problema com você, não. Às vezes até abraçar ela assim, com um sinal de amizade, As pessoas me falavam que elas duas tinham um relacionamento e eu não tinha problema não com elas. Eu deixava essa mulher se resolver à vontade. Se realmente era o que ela queria, bastava ela me dizer, olha, Assis, eu não quero mais. A partir de hoje, eu não quero. Eu vou viver com a Joyce ou com outra mulher,
não dá para nós dois aqui errar deu. Eu caía fora, eu tinha meu emprego, eu ganhava, não era só um salário não, era um salário e 10%, que dava perto de R$ 2.000 por causa das horas extras. Tinha vezes que passava de 2.000. Aí ficou ali, aí tomou um café, aí eu peguei e disse assim, Marinho, o que nós vamos comer? Aí ela disse assim, comida feita de ontem, a panela tá em cima do fogão lá. Aí eu ia lá cheia de comida. Aí Joyce, esquenta a comida, esquenta essa comida aí pra gente comer. A Maria disse que... Aí eu fui lá na Maria, ela foi dizer assim, olha, só não quero é manjuba, porque eu tô com a íngua. Ela me mostrou a íngua dela. Na vira assim, tava, de tanto ela coçar, feriu. Aí tava inflamada. Aí eu, ixi, Maria, se tu comer essa manjuba aí, é arriscado tu adoecer. É arriscado tu adoecer. Aí eu que induzi ela a não comer da manjuba. Não falei do arroz, não. A manjuba. Se tu comer dessas manjubas, aí inflamar mais a tua ferida aí piorar. Aí tem um resto de frango de ontem, ela mesma falou, tem um resto de frango. Pois vou mandar a Joyce cozinhar pra ti. Aí Joyce, olha, tem uns pedaços de frango aí da geladeira, da outra bacia, tu cozinha e faz pra Maria. Aí ela pegou e fez, ela mesma cortou os temperos, ela mesma fez, casa que tem, era 4 mulheres, com mais com outras que chegaram lá com uma mulher lá em casa, homem não mete a colher. Eu nunca fiz comida lá em casa e eu não sei nem fazer comida. Eu ainda fazia café ainda porque eu ia para o meu serviço de manhã e a mulher lá em casa nunca se levantou para fazer meu café. Pelo contrário, nunca lavou também um dia sequer uma peça de roupa minha. E eu ia lá, não, marido, pode deixar que eu lave minhas roupas. Aí, tio Vieira, tu é homem. Aí eu pegava e lavava minhas roupas. Aí nessa arrumação, aí ela cozinhou lá o frango. Mas eu falei mesmo, o frango é para Maria, que ela não pode comer manjuba. E todo mundo comeu da manjuba, todo mundo. Eu não vi essa Joycelene comer, eu não vi o filho dela comendo. Eu estava lá no quintal, mas os meninozinhos pequenininhos, os meninos eram enseguerados comigo. Aí eles me acompanhavam, onde eu ia, aí me abraçavam, aí pegavam na minha mãozinha, a minha mão, aí eu botava ele em cima da mesa, ficava brincando com ele. Aí tinha sobrado 9 piriguetes dentro da geladeira. Aí eu fui lá, eu tirei 2, aí eu disse assim, Joyce, tem umas piriguetes na geladeira, se quiser tomar. Aí não, vou tomar. Aí ela pegou lá, esquentando lá a comida lá e lá por lá mesmo dentro da cozinha tomando. E eu lá no quintal, mas os meninozinhos. Aí as horas passou e chegou a hora de nós comer, aí todo mundo se dividiu lá por dentro lá, e ela pegou com as próprias mãos dela, eu juro por Deus, ela me deu numa bacia verde, uma bacia quadradinha que tinha lá em casa. Pega assim, eu não sei se tá bom tanto aí pra ti. Eu, não, Jorge, tá bom. Tá bom. Então também não tô com essas fomes todas não. Aí o que eu evitei de comer mais foi manjuba, porque eu não tenho dente, ó. E manjuba pra mim mastigar é ruim. Aí eu comi mais foi arroz. E o feijão tropeiro, que era uma farofazinha, tava gostosa, feito com ovo cortado, uma delícia. Feito da noite anterior. Aí nessa arrumação, aí todo mundo comeu, aí a Joyce ficou para ali um pedaço, tomando o resto de cerveja, aí fui lá pro quarto lá amarrar a Maria, eu lá no quintal. Aí ela foi e voltou lá onde eu estava, assim, vou lá para casa. Lá para casa me deitar um pedaço. Eu, tá bom, Joyce. E mais tarde aí vem mais tarde para cá. Ela, tá certo. Aí eu peguei e entrei para dentro de casa. Quando eu entrei para dentro de casa, aí eu liguei a televisão, aí fiquei lá na cama lá, amarrar a Maria. Aí passou-se, acho que uns 20 minutos, mais ou menos, 20 ou meia hora. O Manuel Leandro foi o primeiro a morrer lá na porta lá de casa. Começou a passar mal e vomitando, e as irmãs dizendo que ele estava todo suado e se tremendo. Aí a Maria foi olhar o que estava acontecendo com ele. E eu lá no quarto. Aí ela foi e disse assim, chega assim, o Manel tá é mal aqui. Aí o que foi, Maria, que ele viu? Aí o Manel tá passando mal aí. Rapaz, os meninos aí, eles pegam, terminam de comer, vão se deitar. E ele tinha acabado de, quando ele tinha mania de almoçar, ele pegava, enchia um copo também de café com farinha e ia lá tomar. Comia por cima, parece que não matava a fome dele não. Mas era uma boa pessoa, todo mundo lá em casa se dava bem, eu me dava bem com eles. E
E nisso aí a gente começou a dar atenção para ele. Dar atenção e o menino piorando e vomitando. E já estava se cagando, se obrando, quer dizer. E rapaz, liga o ventilador para ele. Pega o ventilador ali, bota para ele. Aí eu peguei com o ventilador segurado assim, botando assim no sentido do rosto dele. E ele piorando, e ele piorando, e piorando. Aí, rapaz, chamar a Joyce, aí chamar a Joyce. Aí chamar a Joyce, que é para ela ligar pro SAMU, para levar ele. Aí eu, tá bom. Aí eu peguei, quando eu fui saindo do lado de fora, um dorminozinho pequenininho da vizinha, aí correu, me acompanhou, aí pegou na minha mão, aí eu comecei a caminhar com ele. Na calçada quente lá, eu descalço, no percurso, aí o menino chorando lá por causa do chão quente, aí eu peguei ele, botei ele no meu tuntum e saí levando ele. Cheguei lá no portão dela, lá, bati, aí chamei ela. Joyce, o Manuel tá passando mal. Bora ali, ele nem cá pra chamar o SAMU. Aí ela, pois tá bom, eu tô indo. Aí eu peguei e fui na frente, e ela veio atrás. Quando chegou lá, aí ela ligou pro SAMU. Aí peguei o Manel, eu mesmo peguei, que ele era pesado, um rapaz de 19 anos. Não era 18 não, 19 anos. Levemos uma cadeira lá pra fora, as meninas botaram a cadeira e eu botei ele na cadeira, assim, ó. Eu arrastando ele assim, sentei ele na cadeira para ele pegar um vento enquanto o SAMU chegava. Aí nesse trajeto, nessa demora do SAMU, um rapaz lá pertinho lá, todo mundo gritando lá e olhando lá para casa lá, vendo aquele alvoroço. Aí um rapaz lá pertinho, ei, dona, se quiser eu levo ele, levo para o socorro, no carro dele. Aí nós tentamos abrir as duas portas para deitar ele no banco traseiro de um Corsa. Aí tentamos deitar ele, não sei se é Corsa, era Siena, Celton, coisa assim. Rapaz, trabalha até na Eletrobras. Aí deitemos ele no banco e ele piorando e vomitando dentro do carro. Rapaz, eu achei. Rapaz, aí dá para levar ele assim, aí dá assim. Aí quando pensou que não, o SAMU chegou. Quando o SAMU chegou, aí tiramos ele de dentro do carro, aí botei ele de novo na cadeira. Aí o paramédico chegou, aí conversou, foi lá, conversou comigo, botou um aparelhozinho no dedo dele lá, medindo a pressão, aí olhou a temperatura dele e tudo, aí o senhor, rapaz, tá passando mal. Não, calma aí. Aí, olha, recebemos chamado que tem mais gente que tá passando mal. Aí quando eu ia para dentro, aí a Maria disse que a Chica também estava passando mal. A Chica e os meninos dela. As meninas já tinham vomitado. Nesse período que eu fui chamar a Joyce, as meninas já estavam vomitando também dentro do banheiro. Vomitando, as duas criancinhas. A Laone e a Gabi. Aí, e nada dele dar assistência ali, dele levar logo o rapaz. E o rapaz tá passando mal. Bota o rapaz dirigir dentro do carro. Calma, rapaz, calma, moço. Calma, não se preocupe não que a pressão dele tá boa. E botar um aparelho, parece assim um grampeador. E ali parece que ele demonstrava assim, parece que não tava calmo, assim, uma coisa assim. Nessa circunstância, aí o menino piorando, e os olhos dele também revirando, e eu preocupado, nervoso ali. E a Maria dentro do quarto. E quando pensou que não, o carro do ML já estava chegando lá em casa. Deixa eu tentar interceder na sua fala, né? Sim, porque assim, eu lhe agradeço pelo relato, mas a gente precisa, a gente tem uma acusação contra o senhor e a gente precisa falar de uma forma dos fatos. O senhor disse que nesse dia 1º de janeiro, o senhor suspeita de alguém que tenha envenenado essas pessoas? Só vai na minha mente essa Joyce Lene. Essa Joyce, né? Só esta mulher. Certo. Eu vou passar a palavra ao doutor Silas para lhe fazer as perguntas. Doutor, perguntas ao interrogando? Tenho sim, excelência. Por favor. À disposição, Tem doutor. objetivo aqui nas perguntas? Sim, Tem algumas perguntas aqui a fazer. O senhor disse aqui, acabou de falar para o doutor Isaac, certo. que tinha um bom contato com os familiares. Com certeza. Não é isso? É. Muito bem. Eu vou ler aqui um trecho de um depoimento interrogatório que o senhor prestou para o delegado. Consta aqui o seguinte: mas quando eu chegava em casa, aí eu via nos outros dias que eles levavam uma rotina diferente do que eu queria, que eles não eram pessoas higiênicas. É como se eu comparo eles a uma tribo de índios, indígenas.
é como se tivesse que civilizar, tentando civilizar uma civilização de gente, de índios e primatas, sabe? O que eu queria ter feito mesmo era ter seguido os conselhos da minha mãe. O que o senhor quis dizer com isso? Você chamou as pessoas que moravam no mesmo teto seu de primatas? É essas pessoas que você disse que tinham um bom contato? Certo. Olha, não é se referindo a primata. Era como se fosse assim, um pessoal indígena, preguiçoso, as roupas tudo podre, debaixo da pia. Quando a polícia chegou lá para procurar vestígio de veneno, debaixo da pia tinha um monte de roupa do tamanho dessa mesa aqui, ó. Okay. As roupas apodreciam. Entendi. Tem outra pergunta que eu vou fazer aqui para você. De molho, tem uma testemunha que prestou depoimento aqui, sim, que ela disse que você negava alimento, e o alimento era uma fonte de controvérsias familiares, dizendo que inclusive se chegou a jogar comida no chão como forma de humilhar as pessoas que residiam, especialmente as crianças e adolescentes na casa. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso não é verdade não. Não é verdade não, porque quando eu me juntei com essa mulher, eu me juntei com ela com 7 filhos e 2 netos. O fogão dela era umas pedras no chão. Essa mulher passava fome, ela me contava que pedia numa casa, pedia na outra casa. Uma xícara de café na casa uma xícara de açúcar na casa do outro. E Maria, esse tempo aí vai acabar. Não se preocupe não, que enquanto você vive comigo, você está vendo com homem. E eu nunca deixei ela passar fome. Eu tinha vendido uma Bros 160 e gastei o dia dessa moto todinha dentro de casa. Francisco, tem outro questionamento também. Sim. Aqui. Você mencionou, até você já foi ouvido algumas vezes, e também a Maria dos Aflitos algumas vezes. Mas na data de hoje, passados mais de um ano dos 2 primeiros homicídios, foram levantadas suspeitas e acusações em relação a Joyce. A Joyce, segundo consta, ela quis servir um arroz novo, preparar um arroz novo no dia 1º de janeiro. Mas há relatos, há testemunhas, há provas em relação a você, dizendo que você insistiu para que fosse consumido o arroz do dia anterior. Por que você não deixou que a Joyce preparasse um arroz novo para as pessoas ali no 1º dia do ano? Não falaram em arroz, ela não falou em arroz não, ela jogou contra mim. No dia que a polícia, que ela foi mais Leviane para a delegacia prestar depoimento, ela instruiu a Lívia e as outras meninas, a Maria de Fátima, que também não fala comigo, devido a ela, no passado, ela traiu o marido dela é gente boa, e eu gostava muito dele, né? E ela era assim, um namoradinho de Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta aqui. Mas você consumiu as manjubas? Você comeu ou não comeu a manjuba? Das manjuba. Você comeu ou não comeu? Quase não comi das manjuba. Ah, pronto. Porque no dia foi mais arroz você mencionou que estava sentindo um gosto amargo na boca e que esse gosto amargo poderia ser das manjubas. Isso. Aí hoje você deu a entender que não comeu das manjubas. Não, foi pouca das manjubas, foi pouca. Devido a eu não tenho um arcada dentária. Certo. Você levou a polícia para um local, e no local onde o senhor levou a polícia, que seria o local de trabalho da pessoa que foi o doador das manjubas, lá foi dito que ele não trabalhava lá. Você conhecia ou não conhecia a pessoa que foi o doador das manjubas para você? Era de vista. Ele chegou lá em casa para entregar a cesta básica e, conversando com a minha mulher lá em casa, ele andava procurando a casa das crianças envenenadas. Aí chegou lá e a mulher foi lá conversar com ele, e ele amarrar a esposa dele, né? Conversando lá, os dois lá e tudo. Aí só conhecia de vista. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Sim. Segundo consta, a extração de dados do seu celular, ela aponta que você pesquisou carvão vegetal ativado. Qual que foi o seu objetivo pesquisar carvão vegetal ativado? Não foi eu não, foi o meu irmão que me deu a sugestão, José de Jesus. E deu a sugestão por quê? Do nada? Ele entende um pouco de medicina, ele estuda, ele mora em São Paulo. Ele deu essa sugestão para você. E por que ele daria essa sugestão do nada para você? Você precisaria de carvão ativado para quê? Porque minha mãe mesmo falou para ele que eu tinha dado entrada no hospital. Entendi. Então foi uma sugestão. E tinha tido esse envenenamento. Foi uma sugestão do seu irmão para você pesquisar isso. Meu irmão. Não é? Isso. Esclareça aqui por que apenas depois de um ano você menciona o nome da Joyce como uma pessoa que é suspeita da prática desse delito que você é acusado. Você nunca disse o nome dela em agosto, você nunca disse o nome dela em janeiro.
todas as oportunidades que você teve de falar, você nunca mencionou o nome dela. Por que você veio mencionar o nome dela apenas e tão somente hoje, em juízo? No dia do envenenamento lá dos caju, todo mundo apontava para a mulherzinha lá da casa lá onde foi. A pergunta não é essa. A pergunta é direta. Certo. É essa. Seja direto na resposta. Ninguém achava. Por que você veio mencionar o nome dela apenas e tão somente hoje? Porque todas as teses. Não, estou falando de tese, estou falando de fato. Por que você veio passar o nome dela só hoje? Por quê? Eu acredito que seja ela. Ah, tá. É só isso. Sim. Muito bem. Por falar em caju, nós temos depoimentos que indicam que foi você que entregou os cajus para a polícia. Você confirma isso? Não, eu não estava. A polícia? Sim. Foi. Eu Foi tava você lá. que entregou os cajus para a polícia. Eu que guardei ele na geladeira e disse para ninguém comer dos caju e que fosse no outro dia nós ia entregar para a polícia. Aí eu peguei e entreguei para a policial feminina, ela lacrou num saquinho. Foi isso. Ok. A Maria dos Aflitos, ela confessou que matou a Joyce e disse que em relação às outras mortes, já estaria por sua parte tudo no gatilho, tudo assim para ser acionado. Você quer prestar esclarecimento sobre essa fala dela, que levanta... Quero dizer que ela está jogando para mim. Está jogando para você. Todo mundo diz... Mas interessante que tá inicialmente coitadinha. ela protegeu você. Inclusive ela mencionou que você tinha um ótimo relacionamento com os filhos dela, que o convívio era harmonioso. Depois a polícia descobriu que era bem diferente. Por que será que ela mudou o rumo da história no curso aqui do processo? Nós não tinha problema não. Todo mundo se falava lá. Aí essa Joyce chegava lá em casa e dizia, o menino não gosta de ti, o Francisco não gosta de ti, De novo a Joyce, Fátima né? não gosta de ti, de novo. E ela ficava jogando os meninos contra mim. Tem um livro, Me dava bem com eles. que foi apreendido nas suas coisas. Certo. Ele contém alguns grifos. Algum desses grifos falavam sobre veneno. Vinculado. Você tinha um interesse sobre esse assunto, veneno? Não, senhor. O livro foi encontrado na escola Godofredo de Miranda, na escola municipal, eu estava trabalhando lá. E a zeladora botou em cima de uma mesa um bocado de revista real. Dessa revista que chega para as escolas. Então é uma coincidência que a parte Aí que eu trata de peguei, venenos... Tem testemunha. Ah, Tem sim. testemunha. É que aqui não tem, né? Certo. Deve ser alguma testemunha desconhecida. Eu não- 4 funcionários da EMPA que estavam pintando essa escola lá, que viram recebendo e perguntei Se não está à no zeladora. processo, não vale nada. É só o que você está dizendo. Tá bom, excelência. Eu não tenho mais nenhuma pergunta a fazer ao acusado. Pois não, vou passar a palavra ao doutor Ebert. Senhor Francisco, Sim, senhor. Boa tarde, doutor. boa tarde. Você não tem? Ah, ele não, rapaz, eu confundi, não foi minha. Não, mas eu não tenho nenhuma pergunta. Senhor Francisco, boa tarde. Boa tarde, doutor. A gente só precisa esclarecer aqui algumas coisas. O senhor trabalhava na prefeitura Funcionário da prefeitura. São 5 anos. e o senhor ganhava lá em torno de um salário mínimo e pouco. Não ganhava mais de um salário. Um pouquinho a mais. Era 1.700, 1.800, E quem comprava os mantimentos da residência era o senhor. todos eu. Não se prolongue muito não, o senhor vai responder só coisa pra gente não. Senão a gente não vamos Perfeito. sair daqui às 18 horas. Tinha ajuda, sabe? Tá. O que eu quero saber do senhor, o que eu quero saber do senhor é o seguinte: só o senhor que trabalhava na casa? Era só eu. Tá. Aí... O que eu quero saber do senhor também é o seguinte: era a sobra de comida de um dia para o outro. A sobra de comida de um dia para o outro, já que o recurso lá era escasso, né? A renda da família era pouca. A sobra de comida de um dia para o outro, ela era descartada, jogada fora, ou se guardava na geladeira? Você sabe o que eu fiz? Eu comprei uns patos e todo dia eu levava o resto de comida que ia de metade de arroz pro mato. Todo santo dia essa mulher me dava prejuízo. Tá. Ela ia botar arroz na geladeira para a mãe aproveitar. E ela, deixa aí, umas horas eu Entendi.
E Tinha muito desperdício, né? Cara? isso, e lá e por isso que o senhor tinha esse controle, Eu tinha então. controle, que senão ia me acabar trabalhando e o pessoal não dava valor. Essa Entendi. mulher nunca lavou nem minhas roupas, quanto mais zelar o que eu tenho, Entendi. o meu dinheiro, né? Entendi. O que eu quero saber sobre o baú. O baú onde guardava Sim. alimentos, não é isso? Era assim, ó, o baú não ficava tudo de alimento não, porque nós tínhamos um paneleiro lá que Ah. era guardado arroz, feijão, macarrão, essas coisas. Aí quando eu comprava uma coisa extra, aí eu dizia assim, Maria, tô comprando agora sardinha para tu fazer uma macarronada, com mais 2 pacotes de macarrão. Agora essa sardinha aqui eu só te dar mais tarde. Entendi. Guardada no Mas o baú era fechado, Porque lá, trancado. se eu deixasse lá, assim lá, eu comia tudo na mesma hora. Entendi. Aí eu dizia Mas assim, ó, essa chave do baú tinha um cadeado. tinha. E essa chave do cadeado, o senhor ficava de posse dela? Ou Não, como- a chave era pesada, era um chaveiro. Eu botava em cima do guarda-roupa, eu dizia pra ela, olha, a chave tá A lá em dona cima Maria do dos guarda-roupa. Aflitos sabia da chave. Ela sabia da chave. Só que não sabia o restante do pessoal Não para dizia fim de por mim não, que controle eles ali. iam lá mexer. Aí Entendi. tinha que ter um controle. Entendi. Sobre os fatos do dia 22 de janeiro, 22 de janeiro, o senhor ficou surpreso com a morte da Josilene? Eu subi lá na penitenciária. O senhor ficou surpreso com essa notícia? Eu tomei assim surpreso, fiquei surpreso. Assim. Tá. O que eu quero saber do senhor é o seguinte. O senhor gostava ou gosta da Maria dos Aflitos? Eu amava ela. E por que o senhor está protegendo ela aqui? Por que o senhor está protegendo a Maria dos Aflitos? Eu tenho pena das pessoas, meu coração é tão bom. No dia cristão, 22, sabe? no dia 22 de janeiro de 2025, a Josilene morreu decorrente de envenenamento do meio líquido. Mas No dia 22 de agosto de 2024, a investigação apurou que também se deu por meio líquido, com o mesmo modo operante de um dia do outro. Por que o senhor está protegendo aqui a Maria dos Aflitos? A Joyce não está aqui mais para poder se defender. Eu quero saber do senhor por que o senhor está protegendo a Maria dos Aflitos. eu acho que é o lado cristão mesmo. O lado cristão. Só pode. O senhor convive com a Maria dos Aflitos há quanto tempo? 6 anos. 6 anos. A cada 6 anos era uma casa, porque nós não passávamos mais do que 1 ano numa casa, porque o dono chegava a pedir a casa, porque tinha confusão, tinha bebedeira, era todo dia. Ela bebia Ave Maria, e o senhor bebe? bebo, mas era muito raro. E quando elas me convidavam a beber, eu não quero não. E eu preferia beber sozinho, mas os meus colegas. Chegava a comprar uma pitulinha de uma... No bebida dia quente. 22 Dia 22 de janeiro, né? No dia 22. Não, o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte. Fiz aqui uma pequena, dei uma viajada no Maionese, mas o que eu quero saber do senhor é o seguinte. No dia 1º, desculpa, era no dia 1º. No dia 1º, o senhor foi conduzido também ao hospital. Sim, O senhor foi na viatura da Polícia Militar. da Polícia Militar. Lá dentro da viatura, o senhor já começou a sentir alguns sintomas? Senti, eu disse pra ele lá em casa mesmo. Aí ele disse assim, pois pegue seus documentos. Aí eu ainda deu tempo eu ir lá dentro. Aí eu disse assim, aí você não quer passar logo primeiro a gente perguntando. Você não quer passar lá onde você disse que conhece o homem? Não, aí, rapaz, é aqui perto mesmo, bora no caminho. Aí passemos no CRAS. Eu achava que ele me conhecia, ele dizia que me conhecia. E eu tinha visto ele, mas não tinha lembrança da onde é que eu tinha visto ele. Tá, e nesse momento Eu que achava o senhor que ele era saiu com a funcionário- viatura, que foi lá para o CRAS, voltou em casa ou foi direto para o hospital? Fomos direto para o hospital. Entendi. Entrei. O senhor ficou internado quantos dias lá? Entrei como hoje, umas 2h30, não, 3 horas, 3h30, e saí no outro dia, quase 4 horas da tarde. Quase 4 horas da tarde. Isso do dia 3. No dia 3, no outro dia. Entendi. Quem lhe deu o prato de comida no dia 1º? Sempre era a Maria. Nunca eu ia lá na panela e mexia. Nem na casa da minha mãe eu não faço isso. Que Lá em tinha casa- baião
E, Baião e feijão tropeiro. e feijão tropeiro. Nunca, né, lá eu não mexia em panela, não tirava não. Maria bota o meu e ela mesmo me servia. Só o café de manhã, porque ela não se levantava para fazer café para mim. Entendi. Só isso. Excelência. Pois não, doutor. Sem mais perguntas. O senhor Francisco de Assis, teria algum fato que o senhor entenda significativo que ainda não mencionou? Ou seja, faltou dizer alguma coisa? Vamos relembrar mais algumas coisas, né? Se ainda tiver mais algumas coisas para complementar, né? Então tá certo. Se tiver alguém tiver mais alguma Doutor, o senhor pergunta, tem perguntas? estou à disposição da lei, viu? Nenhuma. Doutor Márcio Mourão, Sem perguntas. sem perguntas. Doutor Herbert, lembrou de alguma coisa mais para perguntar ao doutor Francisco? Senhor Francisco? Não, excelência, eu acho que por hoje... Agradecer ao senhor Francisco pelo depoimento.